Olá pessoal, eu sou o Thiago, professor de redação do CPV Vestibulares, colégio e cursinho. Vou comentar com vocês agora mais uma prova, no caso a prova de inverno da SPM, feita em junho de 2013. Bom, quanto à prova de redação, não houve nenhuma novidade. Como de costume, houve 2 temas, você escolheria um dos 2 para fazer. Ambos tinham como coletânea um breve fragmento de texto, em torno de 12, 15 linhas, bem típico da SPM. As 2 temáticas eram bastante atuais, bastante ligadas ao contexto atual do aluno, nada tão distante dele. Mínimo de 20 linhas, máximo de 30 linhas. Título obrigatório, como de costume, cobraram de vocês uma argumentação, não podia ser um texto positivo, um texto organizado, bem estruturado, algo típico da dissertação, logo, nenhuma novidade. Podemos considerar as propostas bem elaboradas, versavam sobre os assuntos do cotidiano do aluno, nada muito distante da vida de vocês, então não era um tema que exigiria profunda leitura, pelo contrário, eram coisas que tangenciavam a vida de vocês, portanto, bem tranquilo. De fácil entendimento, as propostas deveriam ser entendidas com alguma facilidade, sem que o aluno ficasse se perguntando se ele entendeu ou não a proposta, evitando-se assim alguma massiva fuga do tema. Como de costume da SPM, o que agrada muito aos alunos, as propostas foram feitas em forma de pergunta. Para muitos alunos é mais fácil de se posicionar, de se responder. Por consequência, ao responder uma pergunta, naturalmente se é muito argumentativo, o que facilitava aqueles alunos que tinham medo de serem expositivos em sua dissertação. E só um comentário um pouquinho atípico é que os 2 temas que caíram para os alunos neste ano são muito parecidos com temas de exatamente um ano de prova. O inverno de 2012 trouxe para a gente 2 temas também muito parecidos com os de hoje. Então, vale ressaltar que quem de repente viu algumas gravações anteriores ou resoluções anteriores, teve até mais dificuldade ao fazer essas 2 propostas, que seriam, portanto, nenhuma novidade. Ressalto ainda que o curso de redação, dentre os 30 e poucos temas que foram propostos aos alunos, garantiu a eles, a vocês, uma grande malha, uma grande rede de conhecimento, alguns deles bastante pertinentes e úteis para essas 2 propostas. Enfim, vamos aos 2 temas. Tema 1 falava sobre o celular e as relações sociais. Para você ler, havia um fragmento de um articulista chamado Jorge Ramos, que publicou num blog, falando que o uso do celular hoje é muito intenso e muitas vezes o homem se tornou inseparável e dependente do celular. No fragmento dele ainda, ele destacou que muitas vezes há um desconforto entre conversas quando o celular toca e se entende que a ligação é mais importante do que a pessoa com quem se conversa. Daí então a proposta exigiu que o aluno se posicionasse quanto a o celular aproximar as pessoas ou distanciá-las. Então, eu comento rapidamente as 2 posições. Quem discutiu que havia uma aproximação entre as pessoas por conta do celular, poderia apontar que o celular cria uma comunicação fácil, já que ele é móvel, já que ele é prático. Poderia ainda destacar que existe hoje no Brasil, no mundo, um barateamento, né, do próprio aparelho e também da telefonia, ou então do acesso à internet via celular, o que de certa maneira facilita a interação entre as pessoas e também democratiza. Então, hoje no Brasil, só um exemplo, né, sobre o Brasil, as pessoas conseguem ter um celular, pagar um pacote mínimo de internet e se comunicar. Daí a ideia de aproximação e uma democratização dessa comunicação via celular. Poderíamos ainda destacar a pluralidade de comunicação que se tem no celular. Você tem uma série de programas, SMS, WhatsApp, redes sociais, todas então criam mundos diferentes para se comunicar, o que aproximaria, portanto, mais ainda as pessoas. E vale dizer que essa aproximação não se dá apenas em conversas cotidianas ou banais, mas muitas pessoas usam esses celulares e a internet neles para falar de política ou sobre trabalho, que de certa maneira amplia mais ainda a relação entre as pessoas em áreas sociais distintas, o que enriqueceria então a troca de informações, opiniões e a formação do indivíduo. Enfim, discutindo aquele que defendeu que o celular afasta as pessoas, poderíamos apontar, por exemplo, o prejuízo que esse uso desenfreado, abusivo, exagerado da internet no celular ou do celular
criaria ao afastar as pessoas, ao se gastar menos tempo com amigos, com parentes na troca de ideias, de informações, o que por consequência acarretaria algum empobrecimento social, algum empobrecimento na troca de experiência de vida. Poderemos também destacar um processo de desumanização, uma vez que os aparelhos de celulares ficariam muito mais importantes do que o próprio ser humano que está ali à nossa frente. Seria um processo, então, de você dar muito valor à tecnologia, à coisa, ao material, ao celular, em detrimento do próprio ser humano. E dá para se apontar algumas coisas muito discutidas hoje, que é o vício à internet, a dependência dela, que muitas vezes atrapalha as pessoas ou então as afasta em reuniões familiares, em conversas entre amigos, mais um fator que prejudicaria as relações sociais por conta do uso exagerado do celular. Ok, tema 2, agora reversa sobre o consumo e a consciência socioambiental. Para você ler, havia um fragmento de texto de uma entrevista com Peter Baker, que é presidente do Conselho Empresarial Mundial para Desenvolvimento Sustentável, e a entrevista foi divulgada no Globo, em maio de 2013. Nessa entrevista, Peter aponta para a gente que as empresas precisam entender o quão grave é a situação ambiental no mundo hoje e trabalhar no sentido de que os consumidores tenham noção de que a compra que eles fazem tem impactos socioambientais. O aluno deveria discutir, então, se é possível conciliar o consumo a essa responsabilidade socioambiental. Aquele que é otimista, aquele que acha que sim, poderia haver essa conciliação entre consumo e impacto socioambiental ou consciência socioambiental, poderia discutir que as empresas hoje, com alguma facilidade e com um preço às vezes não tão alto, conseguem mudar o modo como elas produzem seus produtos, alterar o modo de produção, de captação de recursos, de contratação de empresas terceirizadas, o modo de distribuição e planejar sempre uma linha de negócio que atenda às condições de um mundo ambientalmente sustentável. E também destacar que a educação é base para tudo, então criar uma educação não só em escolas, mas no mundo adulto também, de como lidar com esse mundo que passa agora por uma consciência socioambiental, educar as pessoas para saberem o que comprar, o quanto desperdiçar, como descartar aquilo que não tem mais valentia. Talvez discutir o fato de que nós podemos hoje mudar a ideologia que tangencia o mundo, um mundo menos consumista, menos pautado pelo lucro ou pela ambição capitalista e mais pelo caráter humano, logo também mental, uma vez que nós dependemos do meio ambiente. Há aqueles pessimistas que acham que é impossível conciliar o consumo a uma consciência socioambiental, poderiam apontar que não há mudança de ideologia, não há essa perspectiva, e permaneceria havendo um mundo cuja meta seria o lucro. As empresas queriam lucrar, queriam competir, e é lógico, para que se lucre, para que se compita, existe uma ideologia também que vai defender resultados a curto prazo. Quando você pensa em meio ambiente, você tem resultados, na maioria das vezes, a longo prazo. Num capitalismo que permeia essa vontade de você lucrar, tudo é voltado para uma ideologia, ou então para um curto prazo de retorno dos seus investimentos, o que implica, muitas vezes, não atender a necessidades socioambientais. Além disso, destacar que já há propostas de marketing de uma produção equilibrada, sustentavelmente correta. Todavia, apontar que esse marketing, na verdade, é pura ilusão, na verdade não se protege o meio ambiente, mas é só mais um meio de você vender e mais ainda o seu produto. E também defender que é difícil você mudar uma ideologia de uma geração que já está desenvolvida socialmente no sentido de fazê-la consumir menos. Então seria difícil mudar essa realidade, por consequência, difícil de aliar consumo a essa consciência socioambiental. Chegamos ao fim, faço a ressalva de que durante o nosso curso nós tivemos diversos temas que não propriamente copiaram esses temas, o que é impossível, mas que de algum modo, com certeza, forneceram
discussões plausíveis, adequadas, que ajudariam na hora de fazer a prova e daria ao aluno do CPV muita tranquilidade. Discutimos tecnologia, discutimos internet, discutimos o valor do jovem contemporâneo, tão ligado à tecnologia, consequentemente ao celular. Discutimos diversas mudanças que perpassam a vida humana e o quanto é difícil se adaptar ao mundo que muda. Discutimos desafios de grandes cidades, discutimos um mundo com tanta gente, que alcança a marca de 7 bilhões. São só alguns exemplos de como haveria condições totais de um aluno nosso poder dissertar sobre qualquer um dos temas. Lembro que os temas têm igual peso, igual importância, caberia apenas ao aluno escolher aquele que for mais fácil a ele e dissertar com clareza, coesão em alguma autoria. É isso. Desejo a todos vocês uma boa sorte e também aprovação. Obrigado.